Neste vídeo a gente vai dar continuidade ao desenho da peça do cilindro hidráulico. Nesse vídeo vamos fazer a cotação da peça. Relembrando, nós estamos fazendo a modelagem, o desenho de uma peça de um cilindro hidráulico do tipo desse aqui. Então esse é o desenho. E essa é a peça que nós estamos desenhando. Abrindo o AutoCAD, a gente tem essa tela de abertura. Nós podemos abrir o último desenho, os últimos desenhos realizados através dessa parte aqui, documentos recentes. Caso ele não apareça aqui, a gente tem a opção de abrir arquivos aqui ou lá em cima no padrão do Windows. Bom, uma vez que ele está aqui, eu vou clicar aqui. Então nós temos aqui o desenho no ponto que nós paramos na última aula. Para dar sequência à contagem, nós vamos precisar fazer algumas configurações. Eu verifiquei que nós definimos como amarelo a cor do texto, porém um texto amarelo nesse fundo branco que a gente escolheu, ele não vai ficar bom. Então antes de dar sequência, vamos alterar a cor do texto, clicando aqui nesse quadradinho. Vamos colocar esse azul aqui que fica melhor. Para configurar as cotas e anotações, é bom a gente colocar a nossa camada para a camada de cota aqui. E a configuração é feita aqui no menu anotação. Então a gente vem aqui em cotas e aqui na lateral existe essa pequena setinha. Quando a gente clica aqui e a gente define o estilo da cota. Bom, aqui nós temos essa janela onde nós podemos definir o estilo da cota, podemos definir o atual, criar o novo, modificar o atual, sobrepor esse atual com o outro que a gente criar e comparar diferentes estilos. Eu vou usar o estilo padrão, que é o ISO 25 que está aqui, e nós vamos fazer uma modificação em algumas coisinhas. Vou clicar aqui em modificar. A gente vai passar de aba por aba aqui. Então vou começar com linhas. A cor da linha da cota eu vou colocar como definida pela camada. A mesma cor que tiver a camada vai ser a linha da cota. Então veja, a linha da cota é essa que agora se tornou vermelha aqui. Ela pegou a cor da camada. Então essa aqui é a linha de cota. O tipo de linha, as linhas de cota elas são linhas contínuas. Então eu vou definir como contínua aqui. E a espessura da linha eu também vou deixar definido conforme é definido lá na camada. Porque assim, quando eu for imprimir esse desenho, ele vai pegar as configurações que estão lá, que a gente já definiu lá no formato. A linha da cota, a gente pode clicar aqui, e a gente percebe que ela some a parte da cota. E se a gente clicar aqui, ela some a outra parte. Se você clicar aqui, eles somem as duas. Nós não trabalhamos assim, então vamos deixar do jeito que está. Bom, essa primeira parte aqui, ela diz respeito a linhas de cota. Agora vamos ver sobre as linhas de extensão. Linhas de extensão são essas pequenas linhas aqui que são puxadas a partir do contorno da peça aqui para cima para que a gente possa desenhar a linha de cota. A cor dessa linha de extensão eu também vou definir conforme a camada. Veja que agora ela ficou vermelha pegando a camada que a gente definiu lá atrás. Tipo de linha de extensão.
também é contínua. Vamos pegar aqui a opção contínua. Linha de extensão 1 e linha de extensão 2, de um lado e do outro lado. Também linha contínua. E a espessura da linha, assim como aqui a gente tinha definido por camada, também vamos definir aqui por camada. E aqui tem a opção de suprimir a linha de extensão 1. Olha lá, sumiu aqui, sumiu. Suprimir a linha de extensão 2, sumiu aqui. Posso suprimir as duas. Para nós não faz sentido porque nós trabalhamos com as linhas de extensão. Aqui, nessa opção, ainda é sobre linhas de extensão, é o quanto essa linha ultrapassa a linha de cota. Se eu colocar 5, por exemplo, você vê que ela fica compridona. O ideal é colocar 1. E aqui o deslocar da origem é o quanto ela fica acima aqui do desenho. Se a gente colocar 5, vê que ela fica lá em cima. O ideal é colocar 1 também. Linhas de extensão de comprimento fixo a gente não usa, porque dependendo da posição que você coloca da cota em relação ao desenho, a linha de extensão ela fica maior ou menor. Então o comprimento é variável. Passamos para símbolos e setas. Aqui a gente tem a primeira seta. Eu vou pegar aqui esse exemplo, veja. Ela colocou como ponto. E automaticamente o segundo também foi. Eu posso fazer diferente a primeira e a segunda. Tá? Então vocês podem ver que tem uma infinidade de tipos de setas aqui da cota para atender diversas normas, diversos tipos de projeto, diversas engenharia, pessoal de civil, pessoal de outras áreas. Nós usaremos essa preenchida fechada na primeira seta, na segunda também preenchida fechada e linha de chamada também preenchida fechada. O tamanho da seta, segundo a norma, é 1:3, então vamos colocar 3 aqui. Marca de centro é quando você vai colocar aqui a linha de centro. Quebra de cotas são aquelas cotas que são longas e são quebradas. Então você pode ajustar aqui, a gente não precisa mexer nisso agora. Símbolo de comprimento do arco, antes do texto, não precisamos mexer. Desvio de raio também não, e fator de desvio também não. Passamos para texto. Aqui em texto, nós vamos escolher o tipo de texto. Clicamos aqui. Aqui no nome da fonte, nós vamos escolher uma fonte que corresponde à caligrafia técnica, que é a Romance. Então, rodando até chegar no R. Romance. Romance de complex, Roman D de duplex, Romance S de simplex e Roman T de triplex. Nós vamos pegar o Roman S. E ela corresponde aqui, ó, à caligrafia técnica. Nós não precisamos nos preocupar com espessura de linha, que isso a gente vai definir na hora de imprimir. Ela vai ter esse padrão de linha fininha aqui na tela, mas na impressão a gente pode configurar. Aqui nós temos, se precisar mudar o espaçamento aqui da letra, não há necessidade, vamos manter 1. A gente pode escrever de ponta cabeça, invertido, na vertical, vamos manter o padrão. E nós podemos fazer a letra normal ou fazer itálico, colocando aqui que a norma diz entre 10 e 15 graus de inclinação. A letra eu vou manter os 0 graus aqui. Então nós temos aqui a definição da fonte, aplicar. Fechar. Bom, estamos aqui, escolhemos o tipo de fonte, agora vamos colocar a cor do texto. Vamos colocar azul, cor de preenchimento nenhum. A altura do texto ideal é 3 ou 3,5, tá? É uma
altura boa para a cota. Eu vou colocar 3.5. Desenhar quadrado em volta do texto, não tem porquê. Posicionamento, aqui a gente tem os números centralizados aqui na cota, na altura. Acima, que é o padrão que a gente usa. Fora, é quando ela não cabe aqui dentro, ele desenha aqui fora. A regra japonesa e abaixo. Nós também não fazemos abaixo. Então, voltar ao acima como estava. Horizontal, tem centralizado, tem ele jogado mais para o lado da linha de extensão 1, jogado mais para o lado da linha de extensão 2, sobre a linha de extensão 1, sobre a linha de extensão 2, não usamos assim, vamos manter centralizado. Direção da vista, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, ele inverte a posição aqui. Manter o padrão e deslocar o número a partir da linha de cota, quanto ele fica para cima. O ideal é por 1 milímetro para ele não ficar muito grudado. Aqui o alinhamento do texto ele pode ser todos na horizontal, veja aqui está na horizontal, horizontal, alinhado com a linha de cota, veja aqui, que é o padrão que a gente costuma usar. E o padrão ISO, que vai dar diferença aqui nessa cota, veja. Ela quebra essa cota aqui. Tá? Vamos pôr esse padrão ISO que fica melhor para a leitura quando ele está assim. Ajustar. Aqui a gente tem o que fica melhor, a seta para dentro, a seta para fora, quando não cabe o número aqui dentro, tá vendo? O texto para dentro, o texto e a seta, manter o texto entre as linhas e jogar setas para fora, tá? Então aqui você pode escolher os padrões. Suprimir as setas quando elas não couberem aqui, por exemplo, ó. A gente pode manter esse padrão, mas veja que para o raio aqui, ó, ficou estranho. Então, se eu colocar assim, ficou melhor. Texto e seta, ou esse do texto, ou esse o melhor ajuste. O ideal é esse aqui, né? O melhor ajuste, ele escolhe o que ficar melhor pra gente. Posicionar o texto, quando não estiver na posição padrão, coloque ao lado da linha de cota, coloca acima dessa forma aqui, ó. A gente não usa. Colocar assim, flutuando aqui. Então, eu acho que esse fica melhor. Vamos para unidades primárias. Aqui a gente tem que a gente vai usar o decimal com 2 casas decimais. O separador é a vírgula. Arredondar para 0. Aquele supressão de 0, se você não colocar esse aqui, ele vai sempre preencher com 2 casas decimais, mesmo quando for 0. Você pode colocar aqui. Dá para colocar à esquerda também, mas não é o caso. Aqui você escolhe entre graus, minutos e segundo, radianos e graus, ou graus decimais, manter assim. Unidades alternativas é se você quiser colocar milímetro e polegada junto, mas a gente vai ver que tem uma outra forma de colocar isso. Normalmente a gente não usa, né? A gente só usa em milímetros, e se você quiser alguma cota com polegada, por exemplo, você faz especificamente naquela cota. E aqui a parte de tolerâncias. Nós não vamos mexer nisso agora, só vou mostrar para vocês. Tolerância simétrica, você vê aqui, ó, mais ou menos 0, mais ou menos 0. E aí você seta os valores de tolerância aqui. Desvio, então você tem esse valor de menos até mais, você tem aqui um campo. Os limites, ele já dá o valor calculado aqui. O básico não faz muito sentido pra gente, vamos deixar nenhum por enquanto. Bom, já passamos por todas as abinhas aqui em cima, podemos dar OK.
E aí podemos definir isso como atual, fechar, e nós já configuramos as cotas para apresentar aqui no nosso desenho. Bem, uma vez que a gente já configurou as cotas para a gente usar, a gente pode começar a cotar o desenho. Veja, olhando aqui, é interessante, uma coisa que eu recomendo bastante é, quando a gente está copiando um desenho, a gente procurar ir marcando as cotas que a gente vai colocando no nosso desenho a partir desse aqui. Uma das cotas importantes é a cota do tamanho total dessa peça, que é quadrado de 108. Então vou colocar essa cota lá no desenho. Para cotar eu venho aqui em anotação e tenho aqui a opção de cota. Além dessa opção de cota, eu tenho essa aqui. Quando você clica nessa setinha, ele dá todas essas opções aqui, tá? Eu vou usar essa aqui. Clico aqui, então eu venho e clico aqui e nessa lateral aqui da peça. Posiciono ela aqui e ela me deu a cota de 108. No entanto, veja, esse 108 é quadrado, eu queria inserir esse símbolo de quadrado. Como eu faço isso? Eu tenho um código, eu digito esse código lá na cota, /U mais 25A1. Então como que eu vou fazer aqui? Eu saio do comando de cota, do ESC, dou 2 cliques sobre o número, aí eu posso editar esse número. Então eu vou digitar aqui /U mais 25A1. Olha lá, já apareceu o símbolo de quadrado aqui para mim. Vou dar um espacinho para não ficar muito grudado, vamos ver. Não ficou bom, vou tirar o espaço. Muito bem, então está aí. Bom, colocamos a nossa primeira cota. Essa cota eu já coloquei lá. Agora tem uma outra cota, que é essa cota de 78. E ela é duplicada 78 aqui. Eu não recomendo colocar cotas duplicadas, então a gente vai colocar uma só. Então vou colocar a cota aqui do centro até o centro aqui. Clico aqui. Perfeito. Agora nós temos aqui eu já coloquei essa cota de diâmetro 30 aqui. Então nós temos aqui então a opção de diâmetro. Eu vou cotar esse diâmetro aqui. Tá lá, 30, legal. Esse M12 que está aqui, ela tem a ver com a rosca desse tirante, então não faz parte da peça azul. Vou riscar aqui para não confundir. Esse número 5 também não é cota, vou riscar para não confundir. Esse 4 também é só a chamada dessa peça, não vou confundir. Eu tenho esse raio de 15, então vou colocar, esse aparece, faz parte da peça azul. Então, aqui, raio, eu vou clicar aqui, raio de 15, R15. Muito bem, esse 150 é o comprimento total da peça. Esse raio 7 é o raio desse detalhe aqui, ó. Se você olhar esse detalhe aqui, é a costa da peça azul. Então esse raio 7 aparece para mim. Eu vou cotar. Esse raio 7, ele é esse raio da tracejada aqui, ó. Então eu posso colocar ele aqui, fica melhor. E agora eu pegar esse aqui e mudar ele mais para cá. Aí. Muito bem.
Esse ângulo de 30 faz parte dessa peça, e essa peça é a mesma da peça azul, então vamos colocar esse ângulo de 30 graus. Muito bem, para colocar o símbolo de graus, nós temos aqui, ó, símbolo de grau, vou digitar porcento de. Ele está aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Agora vou pegar uma cota angular, que é entre essa linha e essa linha aqui. Olha lá. Automaticamente ele já veio com o símbolo de grau para mim. Mas se ela não viesse, eu poderia usar aquele símbolo. Ele está aqui. Tá perfeito. Muito bem. Eu tenho também essa medida de 8 aqui, ó, que é o mesmo chanfro. Eu vou colocar essa medida lá. Cota, tá? Deste pontinho até este ponto. Aí ele pegou alinhado. Veja, se eu puxar o mouse aqui, ele faz alinhado. Se eu puxar ele mais para cá, ele coloca o 8 como eu quero aqui. Muito bem. Agora, que mais que nós temos? Ó, tem esse 11 aqui. Esse 11 é esse rebaixo aqui onde vai encaixar o cilindro. Faz parte da nossa peça azul. Aquele 11 é essa medida aqui, ó. Aqui. 11 aqui. Muito bem. Esse 8, ele é uma cota de uma peça que vem aqui, ó. Que é essa peça 2 aqui, que não tem nada a ver. Então vamos riscar essa medida, não interessa pra gente. Esse 66 é o comprimento desse cilindro aqui, também não interessa pra gente. Aí o próprio cilindro sobe aqui, não interessa. O 30 é a espessura da peça. Essa sim faz parte, ó, da peça azul que nós temos aqui. Então vamos colocar a medida de 30. Bota daqui até aqui. Aqui, 30. Nós temos um chanfro de 1 por 45, mas esse chanfro ele está sobre esse tirante, então não faz parte da peça. E aqui finalmente 3 é a altura desse ressalto aqui da peça azul. Essa cota faz parte da nossa peça. Então vamos lá, ele está aqui, ó. Vou colocar do lado de cá. Cota daqui até aqui 3. Bom, olhando aqui, não tem mais nenhuma cota que eu esteja esquecendo do lado de cá. Esse 1 aqui não faz parte. Bom, sobrou o que? Esse diâmetro aqui, ó, de 73. Aquele diâmetro de 73 é esse aqui. O diâmetro de 73, então, aqui, diâmetro, que é essa linha tracejada aqui. Vou colocar aqui. Ela pegou na horizontal. Se eu consigo girar aqui, aqui. Vou conseguir melhorar aqui a posição. Não é bom que ela fique alinhada com a linha de centro aqui. Vou puxar ela aqui para fora. Aí ficou ESC, aí ficou mais claro.
Então nós colocamos o diâmetro de 73. Tem esse diâmetro de 60, que é o diâmetro interno aqui desse tubo, não interessa. E por fim tem essa rosca de 2 polegadas. Vamos colocar aquela cota de rosca de 2 polegadas. Diâmetro. Aqui. A gente pode colocar essa cota aqui fora, que fica bom. Nessa região aqui. Essa aqui para sair do comando. Aqui. Bom, ele saiu como diâmetro 50,8, que é o diâmetro em milímetros. Para a gente alterar isso para polegadas, damos 2 cliques sobre o número, ele entra no modo de edição e a gente digita RC2 e o símbolo de polegadas é a aspas. Clica fora e temos então a cota RC 2 polegadas. Esse 73, que é de diâmetro aqui, também talvez fique melhor aqui em cima. Então vou dar ESC, clica aqui e posso movimentar aqui essa cota para cá. ESC e finaliza. Com isso, nós fizemos todas as cotas que tinha nesse desenho. Ou seja, o nosso desenho está pronto. O que falta agora é preencher legenda, mas isso a gente faz num outro passo. Então, por esse vídeo é isso e finalizamos o desenho.